Eles não poderão dizer que não foram avisados. Não é mera retórica, é um recado direto, gravado, claro, retumbante para aqueles que com mãos trêmulas e corações gelados tentam sequestrar a nossa democracia. Estamos vendo, diante dos nossos olhos, uma engenharia política que visa amordaçar o povo brasileiro. Uma operação que mistura medo, intimidação e o uso instrumentalizado do sistema judiciário para punir inimigos políticos. E sim, eles serão cobrados por isso, já foram avisados. O que aconteceu ontem no Brasil não é um episódio isolado, é um marco. 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, uma sentença que aterroriza, que divide e que reverbera mundo afora. Não é apenas um veredito, é um sinal luminoso para todos os que acreditam que a lei pode ser transformada em arma seletiva, para os que acreditam que a justiça, quando cega, pode ser vendida como olhos abertos para a perseguição. E o mundo falou, e fala alto. Autoridades de fora, personalidades políticas, diplomatas, conselheiros e vozes influentes reagiram com choque, com repúdio, com alarmes vermelhos. A diplomacia pública norte-americana foi direta, chamou o que se deu no tribunal de um novo marco fatídico, no que descrevem como um complexo de censura e perseguição arquitetado pelo juiz Alexandre de Moraes. A linguagem não foi suave, foi incisiva. Em tom grave, disseram que encaram o acontecimento com a maior seriedade. Não é para menos. O senador Marco Rubio, uma peça central no Departamento de Estado americano, usou palavras duras, palavras que ecoam ações. Ele descreveu as perseguições como obra de um violador de direitos humanos sancionado e disse que os Estados Unidos irão responder adequadamente a essa caça às bruxas. Repare, não é retórica diplomática costumeira, é uma ameaça contida, um aviso de consequências, palavras com peso institucional. E existem outras vozes. Christopher Landau, braço direito do senador, disse algo ainda mais contundente. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política, afirmou, e emendou ao dizer que, como advogado e diplomata, dói-lhe ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito no Brasil. Ele não esconde a gravidade, diz que enquanto o destino da relação bilateral estiver nas mãos desse juiz, não haverá solução. A frase é curta, mas a consequência é longa: isolamento, tensão, crise diplomática. A deputada Marta Olívia Salazar, voz ativa na Flórida em questões da América Latina, classificou o dia como sombrio e envergonhoso para a democracia brasileira. Para ela, a condenação não é justiça, é vingança política, um julgamento com um objetivo claro: intimidar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. Não é apenas uma crítica ao resultado, é uma acusação direta ao processo. E ela conclama: o mundo deve apoiar a democracia brasileira, combater esse abuso de poder. Palavras que clamam por ação. Até a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não poupou linguagem. Repetiram a acusação central: perseguições políticas conduzidas por um magistrado sancionado por violações de direitos humanos. A repetição não é casual, é a construção de um consenso internacional sobre a gravidade do ato. Há ainda figuras do círculo próximo de ex-presidentes norte-americanos, conselheiros e aliados de peso, que, com indignação estridente, classificaram o veredito como politicamente orquestrado. Jason Miller, por exemplo, um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump, foi taxativo. Chamou de Alexandre de Moraes corrupto, vigarista, uma vergonha para os ideais democráticos. Falou em manipulação do resultado e em um processo pensado para eliminar um adversário. O mesmo manual, afirmou, usado contra Donald Trump. É grave quando pessoas que lidam com poder e imagem internacional descrevem um julgamento como montagem. O que está em jogo é a credibilidade do processo. Alegam, e isso precisa ser dito com todas as letras, que alguns ministros já haviam decidido o resultado antes mesmo do julgamento começar. Imaginem, 3 dos 5 juízes com decisões previamente tomadas. Se isso for verdade, se provas de parcialidade e conflito existirem como se alega, então não estamos diante de um tribunal, mas de uma farsa com toga. E há pontos ainda mais diretos. Segundo depoimentos de análises que estão circulando, a defesa do ex-presidente foi obstruída. Testemunhas de delação premiada teriam prestado depoimentos sob coação. A principal testemunha teria admitido em vídeo que foi coagida.
Acrescente-se que o presidente não estava no Brasil na época das manifestações. Ele já não estava mais no cargo e estava viajando com a família, e ainda assim foi responsabilizado por atos ligados aos protestos. É o tipo de detalhe que deveria pôr qualquer juiz minimamente independente em alerta. Então, para onde vamos a partir daqui? O quadro que se desenha é tenso, as reações externas são agressivas, as críticas internas são profundas, e muitos brasileiros estão se sentindo acuados. E mais, vozes internacionais prometem responsabilização, não em abstrato, mas em termos reais. Os juízes fraudulentos serão responsabilizados, disseram, prometendo que essas ações antidemocráticas terão contas a prestar. Não é um mero ataque retórico, é a construção de uma narrativa de responsabilização internacional. A temperatura da rua já não é a mesma. Aqueles que poderiam intervir internamente, políticos, lideranças, setores administrativos, parecem paralisados. Medo. Caguem de medo, como ouvi alguém desabafar. Um medo que é corrosivo. Quando pais se perguntam se devem proteger os filhos, pondo-os em silêncio, quando cidadãos optam pela autocensura para manter o resto de sua liberdade, essa é a imagem mais revoltante. Adultos que preferem abdicar do futuro dos filhos a enfrentar a injustiça. Isso é covardia e merece ser chamado assim. Mas a narrativa não termina em desespero. Há promessas de resistência, de luta, de recursos legais que buscam anular processos, provar a veracidade de alegações e reverter decisões. Há planos de pedido de anistia, de apelações internacionais, de pressão política. E todo esse movimento será acompanhado, minuto a minuto, por aliados internacionais que, pela primeira vez em muito tempo, não estão apenas de olho, estão ativamente se posicionando. Ouçam bem, não será pacífico, não será fácil, mas já ficou claro que ao redor do mundo, o brasileiro não está sozinho, e isso muda tudo. Agora respire fundo, porque aqui as coisas ficam ainda mais pesadas. Não é hora de suavizar, não é hora de minimizar. O que vimos até aqui já foi grave, mas o que se desenha no horizonte é ainda mais perigoso. As declarações internacionais, as promessas de responsabilização, os ecos de indignação que chegam de fora não são simples palavras ao vento. São sinais de que essa crise não ficará restrita às nossas fronteiras. Eles vão pagar caro. Essa frase ecoa como um aviso repetido, quase como uma sentença inevitável. E quando figuras de peso na diplomacia mundial falam assim, não se trata de mera retórica. É um recado, é um movimento calculado. E os que hoje se consideram intocáveis devem começar a perceber que o jogo pode virar a qualquer momento. Comecemos por algo essencial: a ideia de que não estamos diante de um episódio isolado. O que acontece no Brasil agora é um reflexo de um manual já testado em outras partes do mundo. A acusação de que se está usando a lei como arma política não é novidade. É o mesmo script usado em regimes que tentam silenciar opositores, que prendem líderes de oposição, que manipulam tribunais para dar verniz legal a perseguições políticas. Não é coincidência que políticos norte-americanos tenham comparado diretamente o processo contra Jair Bolsonaro ao que está sendo feito contra Donald Trump. São narrativas irmãs, estratégias que se repetem, como se existisse uma cartilha pronta para eliminar adversários. E quando falamos de consequências, precisamos entender que não se trata apenas de discursos inflamados. Há instrumentos concretos. As sanções Magnitsky, já mencionadas por senadores dos Estados Unidos, não são um detalhe. Elas atingem pessoas, não apenas instituições. Congelam bens, impedem viagens, mancham nomes internacionalmente. Imaginem o impacto. Ministros e autoridades brasileiras hoje blindados dentro do território nacional, podendo se tornar párias internacionais, barrados em aeroportos, proibidos de fazer negócios fora do país. Isso não é ficção, é possibilidade real e imediata. Mas vamos além. Esse tipo de condenação política, que soa mais como vingança do que como justiça, traz consequências econômicas que poucos parecem dispostos a encarar. Quando investidores internacionais percebem que a justiça de um país pode ser instrumentalizada, o que eles fazem? Recuam. Congelam aportes, suspendem projetos, redirecionam recursos para países mais previsíveis. E aí a conta chega para o povo: desemprego, inflação, cortes em serviços públicos. A economia que deveria ser blindada da politicagem acaba sendo a primeira vítima.
E, como sempre, os que mais sofrem são os que menos têm. Internamente, os efeitos são ainda mais devastadores. A sensação de que o Tribunal Supremo se transformou em instrumento de vingança gera desconfiança, e a desconfiança mina o tecido social. Como confiar em instituições que parecem já decidir o resultado antes mesmo de ouvir as provas? Como acreditar em julgamentos quando 3 dos 5 juízes já teriam, segundo acusações, posição definida antes do processo sequer começar? Isso não é justiça. Isso é teatro. E teatro com atores vestidos de toga. A consequência disso é óbvia. Quando a confiança no judiciário desaparece, toda a democracia perde o chão. Sem árbitros confiáveis, a sociedade mergulha em polarização, em radicalização. E é aí que começam as rupturas institucionais. Esse ambiente cria 2 polos perigosos. De um lado, cidadãos que se sentem justificados a reagir de forma extrema, convencidos de que não há justiça possível. Do outro, aqueles que acreditam que o veredito é uma vitória contra um inimigo a ser destruído a qualquer custo. Essa divisão alimenta ódio, coloca brasileiros contra brasileiros, amplia o abismo social e político. E todos sabemos, quando a política se torna uma guerra, quem perde é sempre o povo. E aqui entra um ponto crucial: o medo. Sim, o medo. Ele já está instalado. Muitos brasileiros hoje preferem o silêncio, preferem se esconder, preferem se calar. Por quê? Porque sabem que uma palavra pode virar processo, que uma opinião pode virar acusação. E o silêncio imposto pelo medo é a vitória mais cruel de qualquer tirania. Quando pais e mães decidem não falar para se proteger, e ao fazer isso entregam aos filhos um futuro de opressão, cometem uma covardia histórica. Essa rendição silenciosa é um veneno que corrói a liberdade. Não é prudência, é capitulação. Mas nem tudo está perdido. Há sim vozes de resistência, há estratégias sendo desenhadas. Tribunais internacionais podem ser acionados. Dossiês completos sobre violações de direitos podem ser enviados a organismos multilaterais. Parlamentos estrangeiros podem abrir comissões de investigação. Embaixadas já estão atentas, e não é exagero dizer, este caso já entrou no radar global. E cada passo mal dado aqui dentro pode se tornar manchete lá fora, aumentando a pressão. Essa é uma das razões por que figuras internacionais têm repetido: o mundo está de olho, e estão mesmo. O discurso de que vai vir bomba de fora não é bravata, é realidade em gestação. As bombas, nesse caso, são investigações, sanções, isolamento diplomático, pressão econômica. Não se trata de armas físicas, mas de medidas políticas e legais que podem ter impacto profundo. É uma guerra diferente, mas igualmente devastadora para os que acreditam que podem manipular a justiça sem consequências. No meio disso tudo, há um apelo moral que não podemos ignorar. Nós jamais nos calaremos. Essa frase, dita e repetida por lideranças e cidadãos, é mais do que um slogan. É um compromisso coletivo. Significa que a resistência não vai se apagar, que a verdade vai continuar a ser dita, que a indignação vai ecoar. E essa é a maior ameaça para qualquer regime que tente se impor pelo medo: a palavra livre. Uma voz pode ser presa, mas milhões de vozes ecoando ao mesmo tempo são imparáveis. É por isso que o futuro não está escrito. O que acontecerá nos próximos meses dependerá da coragem coletiva. Dependerá de pais e mães que decidirem não entregar seus filhos ao silêncio. Dependerá de cidadãos que optarem por documentar injustiças, por compartilhar informações, por não se curvar. Dependerá de lideranças que tenham coragem de enfrentar riscos pessoais em nome do bem comum. Sim, é difícil. Sim, é arriscado. Mas a história mostra que a liberdade nunca foi conquistada sem sacrifícios. E aqui está um detalhe importante: responsabilizar não é vingança. Não se trata de pagar com a mesma moeda. Se trata de restaurar a lei, de garantir que ela seja aplicada de forma igualitária, transparente, justa. O que se exige não é favor, não é privilégio, é o básico: julgamentos imparciais, provas concretas, processos legítimos. Nada além do que qualquer democracia verdadeira deve oferecer ao seu povo. Então, onde estaremos daqui a 6 meses? Talvez em crise mais profunda. Talvez no início de uma virada histórica. O que é certo é que não haverá volta ao normal enquanto essa ferida não for tratada. O Brasil já não é o mesmo. E queiram quem não queiram, o mundo inteiro agora acompanha cada passo. A luta pela justiça não será fácil, mas será travada.
com vozes internas, com pressão externa, com leis e com coragem. Porque aceitar a injustiça, calar-se diante dela, é enterrar a democracia de vez. E isso, brasileiros, nós não aceitaremos.